Liturgia nos propõe Marcos capítulo 8, versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta esta segunda multiplicação dos pães, que mostra mais uma vez o olhar de compaixão de Jesus. Jesus se importa com aquela multidão que caminhava com ele já há tanto tempo, alguns que tinham vindo de muito longe, já 3 dias que estavam ali com Jesus. Esse olhar de preocupação, este olhar de cuidado, este olhar que se compadece, que sofre com a dor daqueles que o seguem. É esse olhar de Jesus que percebe a fome física, a fome espiritual daquela gente que quer saciar todas as formas de fome, seja física, seja espiritual. E aqui nós vemos a missão da igreja, porque depois que Jesus pega os pães, que eles têm 7, ele dá graças, parte e dá aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem. Então nós entendemos que essa missão de oferecer o pão hoje a tantos que passam fome é a missão da igreja. Seja ela fome física, e a gente não pode partir só para uma visão espiritual. Jesus quer que a gente partilhe com quem passa fome. Às vezes é fácil abstrair, ter apenas uma leitura espiritual desse texto e lavar as mãos dessa responsabilidade que é nossa. Com tanto alimento que há no mundo, com tanta riqueza que Deus criou, é inconcebível que alguém morra de fome. É fruto do nosso egoísmo, da ganância do ser humano. Então a missão nossa, enquanto igreja, é de multiplicar os pães, de dar esse pão também material, também ver as situações e as realidades de necessidade, de fome, tantas ações sociais que a igreja realiza, buscando a dignidade da pessoa, a promoção da pessoa, é uma das dimensões desse evangelho. Matar a fome física e a fome espiritual. A igreja também tem um pão a oferecer, seja o pão da palavra, seja o pão da Eucaristia. Jesus dá aos discípulos para que os discípulos distribuam. Então é nossa responsabilidade. Hoje nós não podemos ser indiferentes a tanta fome que existe no mundo. Fome da palavra, fome da presença de Deus, fome de sentido. E só Jesus pode saciar esta fome
mas também tanta carência material, tantos que são privados do básico, do mínimo, da dignidade humana, que possamos ter esse olhar de compaixão. Jesus se importa, Jesus era o mestre, ele poderia muito bem ter ido para casa e comido o seu alimento, mas ele se importa. Que possamos ter essa atitude de Jesus de não sermos egoístas, olhando só as necessidades, mas que, olhando ao redor, possamos também perceber as necessidades de quem está ao nosso redor, a fome que às vezes grita perto de nós. Senhor, hoje queremos pedir um coração misericordioso, um coração cheio de compaixão como o teu, que o egoísmo não nos cegue, que a indiferença não nos sufoque, mas que possamos ter sempre essa sensibilidade, essa capacidade de sofrer com a dor dos nossos irmãos, que possamos nos importar e fazer o possível para saciar todo tipo de fome que existir ao nosso redor. Que desça sobre você, minha irmã, meu irmão, a bênção de Deus rico em misericórdia e compaixão. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixa o seu joinha, o seu hype, o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal e fique sempre com Deus.